tem um G2 Esportes, os reis da Europa, que emociona também. O do Dopa, verdade, o do Dopa eu não vi. Pô, esses vídeos são bonzinhos, mano. São completos, mano. Ele narra bem esse cara aí, mano. Ah, vou emocionar, mano. Vou emocionar. Calma aí. Esse vídeo aqui vai me botar no GM, mano. O vídeo vai botar no É isso que a gente GM. vai ver quando eu amassar seu crânio. 이제 성공한 사람의 인생은 포장되어 평범한 사람의 인생을 망친다. 롤을 제가 엄청 열심히 했잖아요. 롤을 열심히 한 것도 내 노력이 아니야. 그냥 남들보다 좀 더 타고난 거야. 게임을 하는데 계속 이겨. 그럼 당연히 계속하지. 재밌는데 씨발. 어? 누가 그만해? 내가 계속 하기만 하면 계속 이기는데 누가 그만해 그 게임을? Korean League of Caralho. Legends player Apto, or Dopa, as he's sometimes known, is one of the most intriguing, Tá de roupão, enigmatic, mano? and Tá de talented roupão. League of Legends players probably ever to play the game. And yet he is someone who has never, in any meaningful sense, competed competitively or Mr. been Cook tem que relevant fazer um as a vídeo do competitive Galo, player. mano. Initially, everyone finds out about him because of the very controversial nature of it, which is that he was someone who was boosting accounts, and that was the main thing he initially became famous for, especially in the West. But he represents something much more than that, and that is really kind of doing him a disservice to just put him as someone who's just someone who boosts accounts, you know, because this guy's talent level was ridiculous. I mean, he really is Faker-esque in terms of his ability at the game. Caralho. A discussão entre talento e trabalho duro é uma coisa que existe desde que o ser humano começou a organizar competições esportivas. Uma coisa comum entre os gênios que chegam ao topo de um esporte é o valor que eles dão ao trabalho duro quando questionados sobre o sucesso que eles alcançaram. Mas hoje eu quero te apresentar um cara que tem uma filosofia de vida bem diferente disso. Esse não é um jogador que entrou para a Ele foi história do LoL banido, não vencendo foi? Acho que ele não mundiais ou se podia tornando o ídolo de um time. Ele competir, se tornou eu acho. conhecido por ter um nível de talento tão insano que ele podia jogar contra os melhores jogadores do mundo em qualquer posição e ainda assim conseguir vitórias impressionantes contra eles. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e não deixa de se inscrever, porque hoje você vai conhecer o enigma Dopa. Acredita em talento? É. Em 2012, Jeong Sang-gil começou a Ah, sua de certa subida nas forma, rankeds sim, da né? Coreia e rapidamente ele se tornou conhecido pelos guias que ele escrevia para a Pouco. comunidade coreana em um fórum que era o Ivan. Pouco. Pra quem não conhece, o Ivan ele é tipo o Reddit, ou seriam as comunidades do Facebook que a gente tem aqui. Mesmo ele jogando há menos de um ano, as pessoas já respeitavam o conhecimento que ele mostrava nesses guias e a mecânica que ele mostrava na solo kill. Só que ele se tornou conhecido de verdade quando ele chegou no Challenger em 2013 com o nick de Apdo. Apdo não é simplesmente um nick aleatório, na verdade isso é uma sigla que traduzida do coreano seria uma coisa mais ou menos domine completamente os seus adversários. E é exatamente isso que ele fazia nas partidas que ele jogava. No início de 2013 ele conseguiu chegar no Challenger, só que diferente de muitos jogadores que provavelmente procurariam um time, ele precisava de uma forma mais imediata de ganhar um dinheiro com essa habilidade que ele tinha. Então ele começou a fazer Elo Job. Pra quem não Esse conhece o cara Elo é Job, horrível, você paga um cara preço melhor que você, tudo, mano. e aí ele entra na sua T2, 140 euros? Que conta e isso? joga até o elo que você pagou pra ele chegar. Rapidamente o Apdo se tornou o melhor booster Eu tô do servidor, streamando, e isso fazia ele ser T2 daí extremamente pega em um procurado dia. por novos clientes. Ele era o cara que conseguia chegar mais rápido e com melhor win rate em qualquer elo que você quisesse. Além de ser rápido upando sua conta, ele não jogava só na lane dele com os 2, 3 bonecos que ele era monochampion. Ele jogava em qualquer rota, no servidor que tem, argumentavelmente, os melhores jogadores de cada posição do mundo. Durante 2013, vários times coreanos viram esse cara muito bom mecanicamente e procuraram ele para fazer um tryout. Só que ele sempre recusava dizendo que não valia a pena jogar profissionalmente, sendo que ele ganhava muito mais dinheiro no conforto da casa dele fazendo Elo Job. O ano foi Caralho. passando e as pessoas continuavam fazendo a pergunta: você vai virar um profissional? E ele sempre continuava com essa resposta: não vale a pena pra mim. Ele enchendo Até que no o bolso Mundial de grana. 2013, ele finalmente sentiu inveja de alguém. Here's the Summoners Cup. Let's give it up for SK. Nesse Mundial, o mundo finalmente conheceu o Faker, e o Apdo assistiu esse rival que ele já tinha enfrentado tantas vezes na solo kill receber o título de melhor jogador do mundo. E depois que isso aconteceu, alguma coisa mudou dentro dele.
Por mais que ele já tivesse reconhecimento dentro da comunidade coreana, ele sentia que jogar no conforto da casa dele não era o mesmo nível de jogo que um jogador profissional enfrentava. Então, pela primeira vez, ele começou a demonstrar interesse em entrar no cenário profissional. Em julho de 2013, a Riot finalmente deu o primeiro ban sério no Appido, e ele respondeu de uma forma que ninguém esperava. As pessoas achavam que ele fosse ficar acuado, pedir desculpas ou fingir que nada nunca aconteceu. O que ele fez, na verdade, ele foi até o Ivan, que é o fórum coreano, e ele jogou toda a merda no ventilador de uma vez. Ele explicou como funciona o mercado de Holojob na Coreia, como as pessoas compravam, jogavam e deu até nomes de jogadores da LCK que eram envolvidos nesse esquema. Que? O caso mais gritante disso foi quando ele acusou o jogador Mima, que era um jogador da MVP White. Só que por falta de provas concretas, a Riot nunca chegou a punir esse cara. Depois de ver o Faker ganhar o Mundial, aquela chama de querer competir no profissional acendeu nele pela primeira vez. Então ele juntou alguns amigos que ele tinha no solo kill e eles ganharam um campeonato online que classificou eles para jogarem a qualificatória para a LCK 2014. Depois do primeiro ban, o Appido abriu uma stream e pediu desculpas para toda a comunidade coreana pelas atitudes dele. Segundo ele mesmo, alguém na posição que ele estava precisava ser um exemplo para jogadores mais jovens, e não passar a imagem de um criminoso que abusa do sistema. Pelos próximos meses, ele fez um grande esforço para melhorar a imagem dele na comunidade, agora que ele queria ser um profissional. Só que um dia antes da estreia dele na LCK, uma bomba explodiu. Uma menina que tinha a fama de namorar pro players coreanos por status começou a perseguir o Appido durante algumas semanas. Eita. Como ele não respondia, elas passou por um cliente interessado nos serviços de Elo Boost dele, e por bem ou por mal, ele acabou caindo nessa. Depois que ele terminou o trabalho na conta do suposto cliente, ela revelou a identidade e tentou mais uma investida contra ele. Só que dessa vez ele respondeu e avisou que não ia rolar nada porque ele tinha uma namorada. Como forma de vingança, ela fez um grande post no Ivan expondo tudo o que ele estava fazendo. Só que ela não parou por aí. Ela também procurou a Riot Coreia pessoalmente e pediu para que eles investigassem as contas que ele jogava, os serviços que ele prestava e as coisas que ele falava dentro de jogo. Dessa vez a Riot não pôde ignorar e, independente dos motivos dela, a Riot tinha que fazer alguma coisa contra um futuro profissional que estava quebrando todas as principais regras do jogo. Dessa vez eles baniram ele do cenário competitivo por 2 anos, ou seja, até 2015, e aplicaram um ban nele que é um ban bem específico, e eu vi ele sendo aplicado pouquíssimas vezes na história do LoL. Até 2013? O ban que ele recebeu na conta principal é um ban de 1000 anos, que não era só pra banir a conta dele. Esse ban tinha a intenção de banir o Appido do LoL. Então qualquer conta que ele criasse e jogasse no servidor coreano seria automaticamente banida. Caralho! Talvez esse ban especial tenha feito nele, porque ele passou alguns meses sumido da comunidade. Só que no final de 2013, uma conta com o nick Tar Arais apareceu no Challenger com menos de 10 derrotas. Quando as pessoas olharam o histórico da conta e os campeões que o cara jogava, ficou mais do que claro que era o Appido de novo. Apto consistently gets any account that he feels like into Challenger with like a 70 or higher % win rate. That is something that no other pro gamer can replicate, even if they want to. Deft actually tried to do it, and then he got it with like 61%. But Apto, the other thing is from watching him, and also from talking to some Korean players, like when they're not speaking in interviews, and because you can't actually speak about Apto publicly if you want to have a good image. It's kind of like Savior, sort of, because he's banned, he did this elo boosting, whatever. But Apto is the only player that makes every lane pro gamer afraid. You know, I talked to Imp, and Imp, you know, has said that, at least he said this to me in a taxi, you know, I actually probably have the video on my phone or something, that he's afraid of Apto's AD, like his AD carry. He has the best mind games in the world. He's the only pro that he makes pros look like amateurs. He makes them break emotionally in lane. Like, you watch him play, and you'll see, like, a pro gamer that's like an OGN, like Flame or someone, and they'll just do something so uncharacteristic, and it's like, that can't be them. But it's like Apto makes them do it. It's like he gets in their head somehow. Like, he makes them think that they're in a position that they can do this, but they're not. And then he also plays every lane. He can play every fucking lane. Every champion in the game, Apto can play it, almost at the same level. So imagine Faker being able to do what Faker does, but with top champions. Being able to do it with AD carry champions. Being able to do it with jungler champs. That's Apto. É isso aí tudo mesmo? Caralho.
Depois de mais uma rodada de bans nas suas contas, ele reapareceu com o nome de Dopa. Só que desde então ele nunca admitiu nenhuma ligação entre Ápido e Dopa, chegando ao ponto de dizer que esse tal de Ápido entrou no exército e aquele dono da conta, que era o Olha o Tar-Arais, TFC. morreu num acidente de carro. Dopa era um novo jogador, Nossa, um jogador que não gostei fazia de Elo jogar. Boost. Em menos de 2 anos jogando LoL, o Ápido se tornou o Elo Booster mais famoso da Coreia e a sua fama não parava de crescer na Ásia. Eu sei que chegar no rank 1 da Coreia várias vezes com várias contas diferentes é uma coisa impressionante, mas se eu te falar que esse não foi o único servidor que ele dominou. Em 2014, o Super Servidor Chinês foi lançado. Esse é um servidor que tem a intenção de criar o melhor ambiente para os jogadores profissionais Isso poderem aí é treinar. só os tops Então, do para entrar mundo, nele, né? você tem que ser Sem pelo menos vergonha, não Diamante joga. 1 em algum outro servidor público. E já entro. Para comemorar o lançamento desse super Sinceramente, já servidor, entro. a plataforma de streaming Africa anunciou uma Classifiquei. competição onde o jogador que alcançasse o rank 1 mais rápido, seguindo algumas regras, ganharia o prêmio de $160 mil. Caralho. Dopa não perdeu tempo e rapidamente começou a sua subida no super servidor chinês. 17 dias depois, ele já estava no rank 13 com 180 vitórias e 59 derrotas. Quando ele chegou ao top 10, alguns jogadores chineses começaram a perder propositalmente para que um coreano não fosse o vencedor desse torneio. Que isso. Mesmo assim, demorou menos de 30 dias para ele ir do 0 ao vagabundo. rank 1 com 197 vitórias e 63 derrotas. Ele é inevitável. Ele venceu essa competição e protagonizou uma das fotos mais icônicas da história do LoL, que é essa dele segurando a bandeja de dinheiro. Caralho, que isso. O Dopa é uma das rapelou toda a personalidades mais grana. enigmáticas do nosso cenário. Ao mesmo tempo que ele mantém essa aura e essa confiança de que ele é o melhor jogador do mundo, não são poucas as ocasiões em que ele mostrou respeito e disse até que se inspira em outros jogadores. Esses jogadores Tá eram o cheio do midlaner Ambition cash. da CJ e Antus Blaze. Quando começou a spamar Caçadinho na Cara, Season 4, que é um dos viveu muito. campeões mais famosos dele, as pessoas começaram a questionar sobre esse novo campeão na pool. E aí ele revelou que teve a vontade de colocar o Caçadinho na pool depois de ele ver algumas partidas do Ambition na LCK. Pelo jeito que ele jogava, ele queria fazer alguma coisa igual àquele cara. Só que apesar dessa inspiração no futuro jungler da Samsung, só existe um único jogador no mundo que o Dopa considera melhor do que ele mesmo. Humilde. Ele realmente Humilde. disse isso numa stream, só que assim como seu nick, a opinião do Dopa muda constantemente. Em anos seguintes ele passou a dizer que suas partidas com o Faker na verdade eram como jogar uma moeda pra cima. Qualquer um podia ganhar em qualquer situação. Uma história engraçada Falso sobre essa build. relação entre Faker e Dopa aconteceu no último dia das filas ranqueadas da Season 3 na Coreia. No dia 11 de novembro a temporada ranqueada ia acabar, e a fila coreana tinha 2 nomes bem conhecidos disputando a primeira posição. O primeiro colocado era o top laner da KT Arrows, Sunday, enquanto o segundo era o mid laner da SKT, o Faker. O Ápido estava próximo do top 10, só que ele sabia que não ia conseguir chegar no rank 1 naquele dia. Então o que ele fez foi um gesto que se tornou quase uma lenda urbana na comunidade coreana. Nesse dia ele acordou com a única missão: perder todos os jogos em que ele caísse no time do Sunday. Assim o Faker teve pontos e terminou a Season 3 como top 1 no servidor. Caralho, que porra é Quando essa? perguntaram pro Ápido se ele tinha alguma coisa contra o Sunday, ele simplesmente disse que fez isso porque na cabeça dele o melhor jogador da Coreia só podia ser um mid laner como ele. Apesar de ter sua conta Cara, corrida na Coreia até o ano 3000, não existe nada que impeça ele de se tornar um profissional desde 2015, e até rolaram alguns rumores de que ele podia entrar na comissão técnica de alguns times da LCK, só que nada disso nunca foi concretizado. Cara, é doido. Enquanto os jogadores profissionais chegam ao topo da sua habilidade jogando com apenas uma lane, o Dopa se tornou uma lenda por fazer isso jogando em 5 posições diferentes, enfrentando os jogadores que são considerados os melhores da história da Coreia. Ao mesmo tempo em que ele diz coisas que parecem ter a intenção de fazer as pessoas desistirem desse sonho de profissional, não é raro ele abrir streams com a única intenção de passar um pouco desse conhecimento que ele tem sobre o jogo. Durante muitos anos ele foi visto como nada mais do que um criminoso que desafiava a Riot, chegando ao ponto de oferecer $100 mil para Riot Coreia remover o ban do CPF dele, uma coisa que nunca aconteceu. As histórias sobre o Dopa são absurdas e muitas delas parecem até mentira quando você pensa um pouco sobre elas. Como, por exemplo, a vez que ele criou o recorde de 45 vitórias seguidas, ou como chegar no Challenger da Coreia com menos de 10 derrotas. O fato é que, independente da personalidade dele ou dos pensamentos que ele tem, esse nível de talento é uma coisa que só foi vista pouquíssimas vezes na história do LoL. E os jogadores que mostraram isso são conhecidos como os maiores de todos os tempos.
Enquanto muitos ícones de outros esportes ressaltam que as suas conquistas são resultado do esforço e das noites em claro que eles ficaram treinando, o Dopa diz que tudo que ele conquistou foi simplesmente porque ele nasceu assim. 내가 이 정도인데, 내가 못 이기는 상대가 누가 있어? 이러고 더 노력하고 더 집중하고. 노력을 한 게 아니야. 그냥 그 재능을 타고 나서 거기까지 올라가고 거기서는 당연히 그 수준 내가 그나마 자발적으로 한 노력이라고 생각하는 거는 그 무슨 일이 있어도 하루에 롤 한 판은 꼭 하자 이거밖에 없어요. 왜냐면 하다 보면 롤 당연히 하기 싫은 날 있잖아. 근데 하기 싫은 날에 한 거는 그건 노력이잖아. 그건 노력이라고 생각을 해요. 왜냐면은 아무리 피곤해도 내가 뭐 어디 여행 갔다 온 날이나 그런 날이어도 무조건 자기 전에 한 판은 했거든. 하루 한 판은 꼭 지켰거든. 아무리 하기 싫은 날이어도. 그거 빼고는 뭐 내가 가지고 있는 지금 실력이나 알고 있는 개념 이런 게 다 그냥 하면서 자연스럽게 남들보다 좀 더 게임에 대해 좀 심층적으로 연구하고 뭐 조금 더 예측의 영역에서 발달된 뇌를 타고 나가지고 Dopa na 거기까지 Kabum 올라올 ganhava o 수 있었던 것 CBLOL 같아. fácil. Cê é louco, mano. Acabou. Cê é A maioria louco. dos times escolhe Caraca, acabou do nada, mano. Esse vídeo é bom.